pastor, essa é a minha oração. Tá bom. Amados, nós estamos finalizando hoje, a série Alegrai-vos, né? Quem pegou todas as mensagens, levanta a mão aí, glória a Deus. Se você não pegou as 3 mensagens que nós falamos, não, as 2 últimas, né? Foram 3 mensagens, hoje é a terceira. Pega lá no YouTube, está lá no canal, assiste, deixa Deus tratar no teu coração. Sabe, querido, o maior propósito nosso não é só em querer ter fé em Jesus, porém a nossa obra agora é demonstrada pela fé. E a fé que nós temos, ela traz transformação na nossa vida. Então você não está sentado aí só para se sentir mais amado por Jesus, você não está sentado aí para pagar alguma pendência, você está sentado aí para ser transformado. Então olha para a pessoa do outro lado e fala: ei, querido, você está sentado aqui porque Jesus quer te transformar. Então para de fazer essa carinha que você sabe tudo. Amém? Aí para completar, você dá um tapinha na cabeça assim, né? E fala cabeção. Aí vocês judiam, né? Então nós estamos na série Alegria, Alegrai-vos. E o texto base que nós usamos, eu acho que vocês sabem de cor. Filipenses 4:4 diz o quê? Alegrem-se sempre. Então nós aprendemos nesses dias, só recapitulando a nossa cabeça, querido, que a alegria ela é uma ordenança, amém? Ela está no imperativo. Deus não quer, você não tem o direito de ficar triste. Fala assim: ah, pastor, por que eu não tenho direito de ficar triste? Porque, querido, quem confia no Senhor, confia no Criador de todas as coisas. E Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que fala, e todo o mar, toda tempestade, tudo que é problema na tua vida, se dobra diante dEle. Só tem 2 crentes com fé aqui hoje, viu? Deus é o Deus do impossível. Se você não crê, dá glória porque o irmão está dando, meu irmão, que você vai entrar no fogo do negócio aqui. Está muito alto aí, Tiago? Não, tá bom, então muito bem. Ei, Deus não está sendo injusto, tirando o direito da gente ser triste. É porque quem confia no Senhor não tem como ter tristeza. Não tem como passar por dificuldades. Ei, pastor, você está falando uma coisa, mas então eu não confio. Não, querido, deixa eu te falar uma coisa. Houve algumas perguntas na célula, e essas perguntas chegam para a gente, né? E uma delas é: então quer dizer que sempre nós vamos ter alegria? É verdade isso? Sempre nós vamos estar alegres? O que vocês acham? Como não? Porque se Jesus está falando na sua palavra, Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre, Ele está falando de vez em quando tudo está dando certo, é isso que Ele está falando? Então, pastor, por que eu fico triste? Porque é uma realidade na minha vida. Por que eu tenho dificuldade? Nós estamos falando isso durante já 3 semanas, querido, para você aprender. Escute, por que você fica triste, querido? Porque o padrão, porque a base de fé, a estrutura onde você está se apoiando, não é a palavra. Fala, o quê? A única tristeza que tem lugar no nosso coração é quando você olha para a vida de acordo com a ótica humana. E na ótica humana, querido, de verdade, você está ferrado, está arrumado, está arruinado. Vai ter que casar, vai ter uma mulher para ficar falando na tua cabeça, né? Vai ter que trabalhar amanhã e vai ter que encontrar um chefe que não é muito bom, não é justo. Vai descobrir que você está doente de alguma coisa, sabe, alguma coisa vai tentar trazer sua tristeza segundo os padrões deste mundo. Então, se você olhar para a ótica do mundo, para a ótica humana, realmente não dá para ser feliz o tempo todo. Mas se a tua fé está apoiada na palavra de Deus, se a tua fé diz assim, está escrito, por isso eu creio nisso. Eu vou falar uma coisa que talvez você não concorda. Nada tirará a sua alegria.
Então o pastor quer dizer que quando eu fico triste é porque eu parei de olhar para a palavra de Deus? Isso mesmo. Você parou de acreditar, você parou de dar o lugar dela no coração teu. Você tirou, você colocou uma outra palavra, você colocou um outro pensamento, você colocou uma outra coisa, menos a palavra de Deus. Sabe, como que o senhor prova isso, pastor? Jairo, ele estava com a sua filha doente, ele foi até Jesus. Ele vira para Jesus e fala: minha filha está doente, está pronto para morrer. Jesus fala: vamos lá, já na tua casa. No meio do caminho, uma mulher para ele, com um fluxo de sangue. Jesus faz um milagre, para, multidões apertava ele, que não sei o quê. E aí demorou mais um pouquinho. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, na tua vida, está demorando mais um pouquinho as coisas acontecerem? Espera aí. O problema é que quando as coisas demoram mais um pouquinho, o que você faz? Mimado, olha para a tristeza, olha para as dificuldades da vida, a palavra de Deus não é mais verdadeira, então a minha situação, a minha história é a verdade. Por isso eu não tenho força para dizer, para te adorar, ó. Eu não consigo fazer isso. Eu não tenho tanta alegria nisso. Eu não tenho tanta motivação, porque hoje nós brigamos, hoje a gente discutiu, hoje aconteceu tudo de errado na minha vida. Não é assim? Não é assim com você? Fala a verdade, quando você adora melhor o Senhor? Quando tudo dá? Porque você acredita só quando as coisas estão acontecendo na tua vida. E aí Jairo também estava lá do lado de Jesus, do autor e criador da vida, daquele que formou todas as coisas. Jairo então, chega uma notícia para Jairo. Jesus começa: vamos lá então, Jairo, né? Aí chega uma notícia, homens viram para Jairo e falam assim: olha, não atrapalhe mais ele não, porque sua filha morreu, não adianta mais. Sabe, o que está te deixando triste? Quantas vozes estão dizendo para você: não atrapalha mais a Jesus não, que não vai dar certo. Ei, não atrapalha mais o mestre não, para de ficar chorando, tanto orando por ele, não vai dar certo. Sabe o que Jesus fala para Jairo? Ele percebe a situação e ele grita de longe assim: Jairo! Tem o Jairo aí? Tem Jairo aí? Bom, calma aí. Eu sei que teu nome não é Jairo, querido. Tudo bem? Nem dá, né? Oi, Jairo. Não dá. Porém, quantos de vocês estão permitindo o medo, a tristeza chegar agora na porta de vocês? Quantos aqui tem uma dúvida realmente se Deus vai fazer as coisas, se dá tempo? Ei, tem Jairo aí? Tem? Então fala aí, eu sou esse Jairo, me ajuda a pregar. Você não falou que Deus queria falar com você? Você não orou pedindo para Ele falar? Ou nem isso é capaz de crer? Eu falei, pastor, porque o senhor mandou. Tudo bem, querido, glória a Deus que você obedeceu, porque a obediência gera um milagre, amém? Então agora Deus está falando com você. Tem Jairo aí? Então não temas, crê somente. Ele é o autor da vida. Então uma coisa que nós aprendemos, que nada pode roubar a nossa alegria. Porque quem determina o fim das coisas é o nosso Pai, é o nosso Criador. Ele sabe de tudo que é bom para mim e para você. Aprender a confiar em Deus, a se dispor, a deixar com que Ele controle a tua vida, é entender que esse autor da vida tem o controle de tudo e sabe o que é melhor para mim. Por isso eu descanso. Outra coisa que você precisa entender, que nós falamos, que a alegria, ela não pode ser apoiada nas circunstâncias, ela é ultra circunstancial. Isso está claro? Mas por que você ainda está olhando para as circunstâncias? Por que você está olhando? Está claro? Fala para mim, está claro? Amém. Então tá, então por que quando deu ruim alguma coisinha, você já falou: tá vendo, Deus? É que não está claro. Sabe, uma coisa que o homem faz, ele se engana. Ele fala porque a boca fala muita coisa. Fala toda hora. Mas se está claro, querido, eu quero ver sorriso no teu rosto. Se está claro, querido, que não é circunstanciais, por que as circunstâncias incomodam tanto você?
Vamos lá, outra coisa, é cristocêntrico. O que é cristocêntrico, pastor? É entender uma coisa, que tudo é por Ele e para Ele. Ah, pastor, mas tudo tem que ter só por Jesus e para Ele? Eu sei, querido, que você tem um pensamento assim, mas isso aí está errado, porque se você entender realmente quem Ele é, tudo você fará por Ele e para Ele. Outra coisa que rouba a nossa alegria, além das circunstâncias, são as pessoas. Nós falamos isso semana passada, não é verdade? E aí, sabe o que me falaram na célula para mim? Pastor, por que é mais fácil eu perdoar aquela pessoa que não convive comigo, aquela irmão que eu vejo de vez em quando na igreja, ou que está mais longe? Esses aí, pastor, eu perdoo, eu sou uma bênção. Quantos conseguem perdoar mais os de longe? Levanta a mão aí, dá um glória a Deus aí. Qual é mais fácil perdoar? O vizinho ou seu marido? Fala aí, alto aí. É mais fácil você perdoar aqueles que não conhecem tua vida, não sabe do que você gosta, não sabe, por quê? Quem te conhece está fazendo por quê? Porque eles querem te magoar. Não é verdade? Amado, então tem um problema aqui. Se eu tenho pastor, eu perdoo as pessoas. Você perdoa? Perdoo. Eu sou uma benção. Você perdoa as pessoas? Vou perguntar de novo. Não, só vou perguntar de novo. Você perdoa as pessoas? Tem alguma coisa com alguém, um probleminha? Teu coração? O que o Senhor está falando no meu coração, então, é mentira? Agora aí, né? Sabe, a gente fala que perdoa as pessoas que estão longe, mas isso não é perdão, querido, chama-se indiferença. Não vou ver ele mais nunca. De vez em quando a gente aguenta ele assim. Isso não é perdão. A Bíblia nos ensina que nós devemos perdoar. Então, se eu consigo perdoar aqueles que são longe, mas não consigo perdoar os que estão perto, é que, na verdade, o perdão que eu estou tendo para aquele que está longe não é um perdão verdadeiro, genuíno. É só um sentimento, um achismo, que isso é perdão. O problema, querido, não é que se a pessoa vai ser perdoada, ou ela merece ou não merece. O problema é que a atitude, a ação tua, não prejudica a pessoa, só rouba a tua alegria. É você a única pessoa prejudicada nisso tudo. Fala assim, eu sou um cabeção mesmo. Eu mesmo tomo veneno para eu mesmo morrer. E uma outra coisa que nós falamos também na semana passada, essas mensagens estão mais claras lá no YouTube, você vai lá e assiste. Nós falamos sobre a terceira coisa que rouba a nossa alegria, é o quê? Dinheiro, né? E para lembrar as mulheres desse lugar aqui e corrigir uma coisa, viu, Tatiane, Aline, pastora Carla, Fabiane, presta atenção. Eu falei assim, que as mulheres deu até um glória, não foi? Lembra no culto, né? Eu falei que um dia eu brigava muito com a minha esposa porque ela gastava. E um dia eu parei de brigar, e enquanto eu estava brigando, nada dava certo. Tudo vivia na dívida. Aí eu parei de brigar. Quando eu parei de brigar, começou a dar certo, a gente começou a prosperar, e ela continuou gastando. Não foi isso que eu falei? Vocês lembram? Aí as bênçãos dessa igreja viraram para os maridos e falaram: você ouviu o que Deus falou? Eu posso gastar, e eu vou gastar. Mas não foi isso que Deus falou. Foi isso, Camila? Por que você está balançando a cabeça assim? Não. Porque no dia lá você falou, tá vendo, né, Tiago, que Deus falou. Amados, o que eu falei foi o seguinte: maridão, se tua mulher gastar,
fique em paz, não briga não. É isso, ponto final, não vai brigar porque ela gastou. Mas eu não falei, vai lá mulherada gastar. Amém? Porque eu também faltou uma parte de tudo. É que às vezes eu falo tanta coisa aqui, esqueço de deixar os detalhes mais claros. Pastor, como que você... Aí o marido perguntou, pastor, mas como que você consegue não brigar mais? Porque é o seguinte, eu tenho uma confiança que a minha esposa ouve o Espírito de Deus, amém? Glória a Deus. E ela, agora quem vai liberar para ela gastar, não sou mais eu, e sim o Espírito de Deus. Então ela vai orar, falar, Espírito Santo, posso comprar mais um par de sapato para minha coleção de 1000? Eu posso comprar mais uma camisetinha porque essa daqui eu já usei. Gente, a mulher não precisa ter uma roupa para cada dia da semana, é uma para cada dia do ano. Não pode repetir no ano. Tá certo, ué? Então assim, queridos, o dinheiro também rouba a nossa alegria, né? Que eu falei aqui, quem aqui já brigou por causa de dinheiro? Já, né? Então para com isso, em nome de Jesus, não deixe isso roubar a sua alegria. Pastor, e hoje? Hoje nós vamos falar sobre uma coisa que, para finalizar, o que rouba a nossa alegria, chama-se segredo. Filipenses capítulo 4, verso 6 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Fala comigo, ansiosos. Mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O quarto ladrão da história toda aqui é a ansiedade. Você conhece alguém ansioso? Todo dia de manhã você olha para o espelho e fala assim, prazer, ansioso, tudo bem? Como é que tá? É ou não é? Ô gentinha para ser ansiosa esse povo, né? Mas o problema é que a ansiedade, ela está roubando a tua alegria. A gente quer que as coisas aconteçam muito rápido. E uma da lição que nós temos que aprender, que é uma característica do fruto do Espírito de Deus, é paciência. Ei, o crente que não sabe ser paciente, ele vai ficar sempre fazendo a provinha da paciência. Por isso as filas da padaria para você é complicado. Por isso que aonde você vai, parece que está todo mundo enrolado, atrasado, ninguém está dando atenção para você. Querido, não tem nada a ver com o ambiente ao seu redor, tem a ver em Deus está tratando você, quer você ser uma pessoa mais paciente. Fala assim, obrigado Jesus, estou aprendendo hoje, amanhã eu vou ser bem paciente. Eu tenho estudado sobre a questão da língua e o quanto ela domina a nossa vida. E é só uma questão de uma fagulhazinha para ela já inflamar teu coração todinho em chama ardente do inferno. Tiago, ele fala que a língua, ela é infernal. O Diego falou assim, eu que sei, pastor. Essas mulheres falam demais. Estou brincando. Mas sabe, querido, quando você está impaciente, você já viu alguém impaciente? Já viu? Já viu? Já? Imagino que sim. É cheia de ansiedade essa pessoa. Ela está na fila lá e de repente ela está assim. Nossa, meu Deus, que enrolação. Você está se vendo? Amém? Que negócio demorado. Aí de repente chega alguém e fura a fila. E aquela pessoa já está te vendo. A atendente, coitadinha, que está trabalhando, ela não tem o que fazer, ela não queria que você ficasse esperando ela, enfim, está sendo ali, né, um instrumento para tratar a tua vida. Pega e não dá atenção para você, dá atenção para essa pessoa que furou a fila. E aí sabe o que você faz? Quer saber? Eu não vou mais fazer isso aqui, vou embora. Quantos já fizeram isso aqui? Foram embora. Bobão, você que ficou sem. Viu? Parabéns. A sua impaciência fez você dançar, não experimentar aquilo que você precisava. Vai ter que voltar lá de novo. Não voltou de novo lá? Eu sei que voltou.
Olha para você e fala assim, bobinho. Sabe o que a palavra ansiedade significa? Estrangulamento. Uma pessoa ansiosa é como se ela a todo momento estivesse sufocada. Alguém grudando na garganta dela, e a vida dela é assim, ai, tudo difícil, ai, eu não consigo respirar, estou com vontade de, ai, meu Deus. Isso só aponta para a tua ansiedade. O problema é que a ansiedade, ela é inútil e prejudicial. Sabe o que Jesus falou sobre a questão da ansiedade? Abra comigo aí, Lucas capítulo 12, verso 22. Dirigindo aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu digo a vocês, não se preocupem com a sua própria o quê? Ah, pastor, isso aí a gente obedece. Eu não me preocupo com a minha vida. Eu não me preocupo se eu vou comer amanhã, se eu vou ter dinheiro amanhã. Eu aprendi que no Senhor a gente relaxa. No Senhor a gente descansa. O Senhor não falou que é para nós descansar? Descansa, deleita-te no Senhor, porque Ele atenderá o desejo do teu coração. Não é isso que está na palavra? Não, mas espera aí, calma aí, pastor, o senhor não está entendendo. Tem coisa que Deus não sabe fazer. Tem coisa que Deus não entende muito bem, porque o dia a dia aqui é nosso, Ele é Deus, Ele está nas alturas. Não, eu não falo isso, pastor, mas por que você vive dessa forma, querido? Por que há um medo tão grande, uma ansiedade dominando teu coração, e você não consegue viver o que está escrito aqui? Por que é tão pesado isso aqui para você? Sabe por quê? Porque isso aqui para quem anda com um pensamento humano, isso aqui é loucura. É loucura. Como que eu posso casar, pastor, se eu não tive relação sexual com a mulher? É loucura. Eu não sei se é bom ou não. Pastor, como que eu posso perdoar alguém que não merece ser perdoado? É loucura. Como que eu posso não ser ansioso, sendo que está tudo dando errado na minha vida, pastor? É loucura. A fé é loucura. Loucura para quem, queridos? Para o ser humano, para o homem que quer entender Deus da sua maneira, para o homem que quer viver uma vida humana. A fé, aquilo que a palavra diz, é loucura. E glória a Deus, porque para quem é de Cristo, para quem é espiritual, isso é pleno, isso é fundamental, é alicerce, é estrutura, é a verdade. Posso ouvir um amém? Deus está falando com você? E ele diz assim: portanto, digo a vocês, não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é nem o comer e nem o vestir a questão. Mas ele está falando que a maior preocupação nossa, querido, é moradia. É ter um lugar para morar, ter o que comer e ter uma roupa para se vestir. Na verdade, não é, quando você fala de roupa, do tipo, eu pus uma boa camisa, um bom vestido. Não, querido, é se amanhã você vai ter isso. O engraçado é que a sua ansiedade é tão inútil que você ficou preocupado um montão de vezes e ainda você nunca andou pelado. Você sempre teve que vestir, não é verdade? Sempre pagou de Vans. Agora, olha o que Jesus fala então. Vamos ser mais assim. Pastor, o senhor está humilhando a gente. Eu não estou fazendo isso. Deixa eu mostrar aqui. No verso 25. Quem de vocês, uma pergunta aqui. Quem de vocês, por mais que se preocupe, por mais que seja ansioso, porque, não, pastor, eu sou ansioso, mas é a preocupação da vida. Eu preciso me preocupar com amanhã. Eu tenho muitas coisas para fazer. Escute, por mais ansioso, pode acrescentar uma hora que seja em sua vida.
Então, de novo, querido, a ansiedade é inútil e prejudicial. 70% das suas preocupações, das 100 preocupações, 100% de preocupação que você tem, 70% nunca vai acontecer na tua vida. Como assim? Fala assim, como assim, pastor? Não entendi. É tipo, eu vejo o Mike chorando. Mike, por que você está chorando? Não faz eu perder minha linha de raciocínio. Quer pregar? Mike, por que você está chorando? Por causa da minha mãe. O que tem sua mãe, Mike? Ela vai morrer um dia. Ô pessoa ansiosa, né? Por que você está chorando, Ariane? Por quê? Porque eu não casei ainda. Por que você está chorando, Tiago? Porque eu tenho que pagar a conta o mês que vem. E eu não sei se eu vou ter dinheiro. Ei, é ou não é verdade? Vocês não ficam ansiosos? E 70% da tua ansiedade é inútil. Agora a igreja começou a chorar. Por que a igreja está chorando? Porque um terremoto, Jesus falou que vai ter terremoto. No Brasil não tem, filho, fica tranquilo. Fica nervoso não. Olha só como você está ansioso, você faz seguro na tua casa contra terremoto. Parabéns. Sabe, quantas vezes você está brigando com teu marido antes mesmo dele ter feito algo de errado? Quantas vezes vocês estão sofrendo por coisas antes? Deixa acontecer primeiro, amado. Acontece, a gente vai no pé do Senhor lá, e Ele é o autor da vida, Ele consegue resolver todas as coisas. Então essa ansiedade está só apontando para a tua fé. Na verdade, ela está disfarçada, que não é uma fé. Você é mais incrédulo do que você não sabe. Sabia disso, né? Está descobrindo agora. A ansiedade está mostrando como você é incrédulo. Como você não conhece Jesus. Está aqui adorando Ele, fala em línguas, tem as características do Espírito Santo, confessa a Ele como Senhor. Tudo isso prova que você é salvo, que você é de Deus. Porém, tua fé está adormecida, amado. Você está deixando a incredulidade dominar você. E sem fé é impossível agradar a Deus, amém? Vocês concordam comigo? Então, é importante a gente estabelecer na nossa mente que a ansiedade é inútil e prejudicial para a minha vida. Porque toda vez que ela bater na porta aí, cheguei, vamos trazer problemas. Sente porque está chorando. Porque o Everton vai me largar. Mas por que, Sene? Não, eu só senti, pastor. Tem pessoas sinceras assim. Quantos aqui já não dormiram noite por causa disso? Cara, Jesus quer te libertar disso, amado. Ele quer gerar no teu coração uma convicção, uma alegria tão grande, que independente das circunstâncias, independente das pessoas, independente das condições que você tiver, Ele estará sempre com você, te protegendo, te guardando, te livrando, cuidando. A ansiedade te deixa tão cego que você não consegue enxergar isso em Deus. E a sua fé, que é enorme, começa a ficar pequenininha, querido, pequenininha. Fala assim, pastor, como é que eu me livro disso? Tem um antídoto. Tem uma forma. Deus, Ele não só mostra o problema, agora Ele traz a saída. Vamos lá, Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Então vamos lá, primeira coisa que eu preciso classificar:
o que realmente eu posso ficar ansioso? Em que condições, em que situação, em que momento da minha vida, Deus libera, Ele autoriza, eu ficar, ai Deus, será que vai dar certo? Não sei o quê. Eu já falei, a igreja que é um lugar de milagres acontecerem de uma forma natural, parece uma casa lotérica. Ninguém sabe quem vai ganhar a benção hoje. Na verdade, você já entrou aqui nem acreditando que pode mudar a tua vida. Porque o cara que joga na loteria, ele nem acredita que vai ganhar. Está entendendo? Ele joga porque vai que cola. Aí você vem para a igreja porque vai que cola. E vai que cola não é fé, querido. Nós estamos aqui porque o nosso Deus é vivo e verdadeiro. Nós estamos aqui porque Ele nos tirou da morte, Ele nos resgatou para a vida, Ele é aquele que nos abençoa, Ele é aquele que nos guarda, que nos protege, que nos livra, Ele é aquele que nos ama. Não é uma questão de sorte, não é uma questão de loteria quem vai dar certo, nós já demos certo em Cristo Jesus. Por isso que Ele está falando, não tem lugar para tristeza. E Ele continua então. Estabeleça aí no teu coração. Não andeis ansioso por coisa. Então eu posso ficar ansioso porque eu não sei se eu vou ter dinheiro amanhã. Eu posso ficar ansioso porque eu não sei se meu marido vai mudar ou não. Tá, mas pastor, o senhor está falando que eu não posso, porém, eu fico. Eu também. Amém? Porque faz parte da nossa natureza humana. Porém, por mais que a minha natureza humana está dizendo para mim, olha, se preocupa porque tem conta para pagar amanhã. Se preocupa porque você tem que arrumar essa situação, aquela outra, enfim. Então, se a minha natureza diz, o que eu devo fazer? Aí ele está aqui, não. Mas, em tudo, ou qualquer tipo de ansiedade, por meio da oração, por meio da súplica, por meio da ação de graça, seja conhecido do Senhor. Então o antídoto, a fórmula que Deus está estabelecendo agora, para que a ansiedade não tenha lugar e domínio sobre a minha vida, ela aponta agora para a oração. Aí você vai falar para mim assim, mas pastor, Deus não sabe todas as coisas, Ele não sabe que eu preciso disso, que eu preciso daquilo, que eu preciso daquilo outro. Deus sabe, porém Ele quer saber se você confia que Ele pode fazer na sua vida. Ele é poderoso. Agora a pergunta é, você acredita que Ele é poderoso? Se a resposta é sim, acredito, então a partir daqui Ele está dizendo, apresenta então. Apresenta para mim. Ah, pastor, eu já fiz isso, mas a ansiedade não deixou eu continuar. Tá, e o que mudou? Então, ele fala assim, que nós devemos apresentar com oração, súplica e ação de graça. A palavra oração aqui, talvez eu e você entendemos da seguinte forma. Como nós oramos aqui, como nós apresentamos nossas petições, nossas necessidades. Mas ela tem uma questão diferente. Porque o que eu e você precisamos entender, que a palavra oração, ela tem mais um valor de adoração. Então, pela adoração, pela súplica e com ações de graça, eu apresento as minhas necessidades para o Senhor. Qual é a diferença de adorar e ações de graça? Você sabe? Vou perguntar de novo. O pessoal no fundo aí fica quieto para não atrapalhar o pessoal daqui da frente. Senão eu vou pôr aqui de castigo no banquinho aqui. Qual a diferença entre a adoração, adorar, e uma ação de graça? A adoração
nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é. A ação de graça nós damos por aquilo que Ele faz. Olha a diferença. Porque muitas vezes você está esperando as coisas acontecer para poder entrar na adoração. E está errado o caminho. O caminho começa, então nós vamos fazer uma oração de adoração aqui, amém? Só 3? Com muita vontade e convicção no coração, vamos fazer essa oração? Então fala assim: Deus, eu quero. Abre a boca, querido. Estou falando para você abrir a boca, não é de pensamento não, tá? Abre a boca. Deus, se eu ver você com a boca fechada, eu vou falar teu nome aqui, vou te envergonhar, hein, desobediente. Deus, eu quero te adorar. Te adorar. Por tudo que tu és na minha vida. Deus, tu és o meu Criador. Deus, tu és o meu Redentor. Deus, tu és o meu provedor, o meu sustento. Vem de ti. Deus, eu quero te adorar, porque tu és o Consolador. Tu és o único Deus vivo e verdadeiro. Aleluia. Deus, eu quero te adorar, porque tu és o Deus imenso, imensurável, infinito, imutável. Aleluia. Deus, eu quero te adorar, porque tu és onipotente, onipresente, onisciente. Deus, eu quero te adorar, porque tu és verdadeiro, porque o Senhor não se arrepende, porque o Senhor não mente, porque o Senhor não briga com o meu sentimento. Deus, eu quero te adorar, porque tu és soberano, tu és justo, tu és misericordioso, tu és fiel. Eu quero te adorar, porque tu és a minha justiça, a minha paz e a minha herança. Porque tu és a razão do meu viver, em nome de Jesus. Aleluia. Aí você vira assim para mim e fala: mas sabe, pastor, eu estou preocupado com uma situação aqui. Espera aí. Olha o que você acabou de falar, quem Deus é. Olha você adorando Ele naquilo que Ele é. E isso tudo que nós falamos é verdadeiro. Ele é isso. E aí, diante disso, você pega e ainda quer manter a sua ansiedade. Então você precisa decidir hoje, querido, se você quer adorar a Deus ou quer viver uma vida ansiosa. Os dois não vão andar junto. Faz sentido? Deus está falando com você. Sabe então qual é o problema? A maior necessidade da igreja é em conhecer esse Deus. Se eu perguntar para você, você conhece o seu Deus? Olha só o que está escrito em Daniel, capítulo 11, verso 32, na versão Almeida Revista e Corrigida, ARC, diz assim: e aos violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá, mas, olha agora o detalhe, mas o povo que conhece o seu Deus. Então o problema da ansiedade está apontando porque eu não conheço Deus. E aqui ele está dizendo, mas o povo, o povo, está entendendo quem é o povo?
O povo que conhece Deus. O que tem esse povo, pastor? Se esforçará e fará proezas. Uma outra versão, ao meio da revista atualizada. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. A ansiedade tem te parado? Sabe, Deus está falando que aquele que conhece Ele é forte, querido. Aquele que conhece Deus não é qualquer coisinha que vai tirar ele do foco, não. Que vai falar, ei, não, está escrito, mas não é bem assim, não. A gente tem que, ei, isso não é bem assim para o incrédulo, porque para a minha vida é. Antes de eu conhecer Jesus, eu não sabia que existia Jesus. Eu até confessava, fazia um monte de coisa lá. Eu não era crente, eu não gostava de crente, porém eu tinha Jesus. Mas a ansiedade dominava meu coração, o medo dominava a minha vida. Eu fui buscar nas drogas algo para aliviar essas dores da minha existência, no crime, na aceitação com pessoas, sabe, em querer ser popular, em querer ser aceito por todo mundo. Você começa a fazer o que todo mundo quer fazer, não é assim? Mas eu tinha Jesus, porque toda noite eu estava lá achando que eu tinha Jesus. Eu lembro que eu falava com Ele, eu lembro que eu falava com Deus. E mesmo hoje, muitos cristãos aceitaram Jesus, conheceram, porém pararam, não prosseguiram. A palavra de Deus diz, conhecer e prosseguir em conhecê-lo. Então, muitos não estão sendo fortes, por quê? Porque não conhece o poder que Deus tem, não conhece quem é o seu Deus. Por que tua história não muda? Porque você é ansioso, você prefere ficar mais preocupado, ou se dando o luxo de ficar pensando em resolver um problema, porque a ansiedade é inútil, não resolve nada. Porque se fosse bom, nós já teríamos resolvido muita coisa, não é verdade, gente? Se a ansiedade fosse algo que mudasse a nossa vida, nós éramos totalmente transformados. Então está faltando eu conhecer. Porque quando eu conheço Deus, eu faço proezas, eu ando no sobrenatural. As circunstâncias não determinam, as pessoas, o dinheiro não muda mais a minha alegria. Eu tenho uma convicção de quem Deus é. A minha fé começa a ser uma fé inabalável. Não estou dizendo que não vou passar por prova. Não estou dizendo que não vou passar por dificuldade, mas em todas as minhas dificuldades, eu que conheço esse Deus sou mais que vencedor. É a hora de você dar um glória a Deus. É a hora que você fala, aleluia! Então quem é o seu Deus? Alejandra, quem é o seu Deus? Hein, meu irmão, quem é o seu Deus? É um Deus fraquinho, medroso? É um Deus de mentirinha, das historinhas? Quem é o seu Deus, querido? Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é aquele que me conhece. Não, talvez você não tenha noção do tamanho do teu Deus. E eu quero nessa noite aproveitar para te mostrar o quão grande Ele é. Isaías capítulo 40, abre para mim. Verso 12. Põe na nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim. Eu não sei se a minha está na linguagem de hoje. Eu vou ler na minha aqui, tá bom? Está quase igual. Quem, olha só o texto. Quem mediu a água do mar com as conchas das mãos? Como assim, pastor? Você conhece a água que tem o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico, o Índico, o mar? 70% do mundo que não é feito em água, hein? O Senhor, a palavra dele está dizendo que ele, sabe como que ele mede? Ele faz assim, ó. E está tudo aqui na mão dele. Esse é o meu Deus.
Será que teu problema é maior que isso? Será que ele tem dificuldade de fazer as coisas acontecer na sua vida? Ó, tirou toda a água do mar aqui na mão dele, ele mede. Não, vamos ver mais um pouquinho. Que mediu a água do mar com as conchas das mãos. Ou mediu o céu com os dedos. Imagine o universo. Os cientistas estão procurando medir, não conseguiram ainda, porque é muito infinito. E ele faz assim, ó. Pronto, mediu os céus com a palma da sua mão. Você está conseguindo compreender a grandeza do nosso Deus? Por que você está querendo olhar para Deus e achar que Ele é homem que nem você? Ele continua, que usando uma vasilha, calculou quanta terra existe no mundo inteiro, e pesou as montanhas e os morros num balanço. É como se ele pegasse esse copinho aqui e pega tudo que existe no mundo, põe aqui dentro. Está aqui a terra, a quantidade. Querido, esse é o nosso Deus. Nós precisamos saber quem é o nosso Deus. Não adianta só você ouvir falar, você precisa conhecer Ele, a grandeza dEle. Ele está falando aqui, ele continua, quem é capaz de dar-lhe conselhos? Sabe, a gente é cheio de querer falar para Deus como Ele tem que fazer as coisas. Ei, escuta Ele, é mais fácil para você, amado. Quem lhe deu lição ou ensinamento? Quem lhe ensinou a julgar com justiça? Ou quis fazê-lo aprender mais coisas? Ou procurar lhe mostrar como é ser sábio? Para o Senhor, todas as nações do mundo são como uma gota d'água no balde. Tá, o que é isso, pastor? Existe, imagine todos os povos. Agora pega uma gotinha d'água e põe dentro de um balde. Tum! É a forma que todos nós somos diante dele. Então você tem que parar de falar assim, Deus está ocupado com outras coisas, preocupado com um monte de coisa, ele não vai conseguir resolver o meu problema, porque hoje aqui é loteria, só um vai sair abençoado, eu não sei quem vai ser, amém? Não, amém nada. Deus tem para todo mundo aqui, Ele é grande. Aleluia. Sabe, aonde você está depositando a tua esperança, querido? Por exemplo, quantos têm esperança que Deus fez, Deus Ele quer um casamento, Ele criou a família, Ele estruturou a família para ser bênção? Quantos acreditam nisso? Amém. Agora, quantos vivem isso? Agora, quantos já desistiram de viver isso? Sabe por quê? Porque os teus olhos, a sua esperança, não está na grandeza do nosso Deus. A sua esperança está no teu marido. A sua esperança está na tua esposa. Você olha para ela e fala assim, meu casamento vai ser feliz. Só que aí ela erra, porque ela é falha. E ele erra também, porque ele é falho. Aí o que aconteceu? A esperança foi... A tua esperança que as contas vão ser pagas está na onde? No salário mínimo. Só de saber que está no salário mínimo, vai fazer, pastor. Não, querido. Deus é aquele que pega o pouco e vai se transformar num muito. Foi isso que a viúva fez. Ela olha para a vida dela e fala, eu não tenho nada. Não, na verdade, eu tenho só um punhado de farinha e azeite, que é mais uma comida só que nós vamos fazer, e vamos morrer. Sabe o que Deus fala? Isso, fala para ela, fala o profeta assim, fala para ela que isso é suficiente. O pouco é suficiente na mão de um Deus grande. Então olha para tua esposa. Olha para o teu marido, dá um sorriso para ela e fala, obrigado, Deus, porque tu és fiel. Viu? Fica mais fácil, não depende dela. Então, a esperança não é
não é a qualidade de quem aguarda por algo. Então você não pode ter esperança sua, não pode estar apontada por aguardar algo acontecer na tua vida, porque isso vai gerar ansiedade. A sua esperança, ela é a qualidade de quem confia em alguém. Então, se a minha esperança está na minha confiança de quem Deus é, Ele é aquele que nunca falha. Então eu paro de andar pelas circunstâncias. Eu paro de deixar a ansiedade. Então, olhe para a tua vida agora, amado. O que está ruim precisa ser arrumado. Financeiro, saúde, problemas conjugais, enfim. Problema existencial, você não consegue se ver bonito. Deus está tratando o coração, tá, Mike? Em nome de Jesus. Estou brincando com o Mike. Agora, se você olhou, você observou isso, amém? Identificou? Se você continuar olhando para isso, de verdade, você nunca vai viver o milagre de Deus. Porque a sua esperança não está em Deus, está nas coisas. Agora, deixa isso de lado e fala assim agora, olhe para Deus. O que Ele pensa dessa área sua? Qual é o propósito dele para a tua vida, meu amado? Será que é essa ruína? Ou será que é algo muito melhor? Agarre-se a isso. Se apegue a isso. Essa é a nossa fé. Eu não preciso ver para crer. Eu sei que Ele é fiel. Meu coração está nele. Agora, existe uma outra questão que ele fala da súplica. As pessoas, elas não entendem que nós devemos dar os nossos problemas, o teu medo, tua dificuldade, tua luta, teu sofrimento, para Ele. Tanto é que 70%, a maioria dos salmos, eles falam mais de lamentação, do tipo, até quando, Deus, os meus inimigos vão rir da minha cara? Até quando, Deus, essa situação? Mas em todas elas, eles param adorando a Deus, dizendo assim, pois eu continuo adorando o Deus Todo-Poderoso. Quer ver um salmo que vocês conhecem? Diz assim, ó, eleva os meus olhos para os montes. Vamos de novo. Eleva os meus olhos para o monte. O salmista aqui, esse homem que está declarando isso, ele está olhando os problemas. Eleva os meus olhos para os problemas, para os montes. E esses problemas estão tampando a minha visão de enxergar um socorro. Ao ponto dele se questionar e falar assim, da onde vai vir? Ei, quantos estão olhando para a situação e estão falando assim, da onde vai vir a cura? Da onde vai vir a provisão? Da onde vai vir o milagre? É ou não é a nossa história? Mas agora, por ele conhecer o Deus, ele conhece, ele não tem incredulidade no coração. Ele fala, ele corrige a alma dele. Ele corrige os pensamentos dele. Ele corrige a postura dele. Ele fala assim, pois o meu socorro não vai vir de alguém que vai mandar dinheiro para mim. Não vai vir do meu salário aumentar. Não vai vir de uma porta de emprego. Não vai vir do meu marido parar de reclamar. Não vai vir dessa... Não vai vir. O meu socorro vem dele, do Senhor, que criou, que é sobre tudo. Isso é ter fé. A minha fé não pode estar apoiada em coisas. Não é porque essa igreja é bonita que eu me sinto uma pessoa abençoada, realizada, bem-sucedida na questão ministerial. Eu sou abençoado porque Ele me faz abençoado. A minha família é feliz, não é porque eu sou um bom marido para minha esposa e ela é uma boa esposa para mim. Ao contrário disso, porque Ele nos faz feliz um para o outro. Enquanto a tua força estiver no homem, você vai falhar, você vai ter ansiedade, você vai andar com problema.
Mas se você estiver apontando tudo na tua vida para o Senhor, Criador de todas as coisas, porque a palavra de Deus diz que toda a dádiva, todo o dom perfeito, vem do alto, vem do Senhor que fez todas as coisas, querido. Então é dele a glória, é para ele tudo. A minha dependência é dele. Posso ouvir um amém? Amém. Aonde está o teu coração, querido? Aonde estão os teus olhos? O que realmente vai te agradar e o que realmente vai tirar a tua paz? Ai, sabe, eu sou tão apaixonado por Jesus, e eu lendo isso hoje, montando essa mensagem, o Senhor colocando no meu coração, meus olhos abriu para um texto que eu nunca tinha lido na Bíblia. E eu já li bastante vezes a Bíblia, tá? Bastante mesmo. Lucas capítulo 12, verso 32. Talvez esse texto para você não seja tão importante, mas para mim ele falou muito, muito. E a gente precisa olhar isso aí de uma forma diferente. Põe na NVI para mim, por favor. Eu acho que está na NVI ou na... Isso, esse aí. Olha como o texto está dizendo. Vamos ler lá. No be afraid. Não tenham medo. Não tenham medo. Mas ele não está dando uma repreensão aqui, tipo brigando. Olha o carinho. Eu vou tentar fazer com um carinho, tá? Mas escuta a voz dele falando no teu coração. Não tenha medo, little flock, pequenas ovelhas, pequeno rebanho. Não tenha medo, pois foi do agrado. Olha aqui, querido, o que Deus está falando. Foi do agrado dele, agrado do Pai, dar o reino a vocês. Isso muda tudo. Quantos aqui acham, porque o que é o reino? O reino é o reino de paz, justiça e de alegria. Em outras palavras, o reino de Deus não tem enfermidade, o reino de Deus não tem pecado, o reino de Deus não tem dor, não tem falta, não tem falha. O reino de Deus é perfeito. E Jesus falou que esse reino está entre nós, ele é o reino. E agora eu e você estamos implantando esse reino, nós podemos ministrar esse reino. Mas de verdade, quantos aqui, por serem ansiosos, acham que você não merece esse reino? Você acha que Deus pode fazer para outras pessoas que são melhores do que você, mas você não é digno disso? E Ele está falando assim, olha, não tenha medo, pequeno rebanho, pequena ovelhinha, porque o Pai agradou, se alegrou, ficou muito feliz, não porque você merece, mas porque Ele quer dar o reino dEle a você, amado. Eu nesse momento eu já estava chorando demais já. Papai se agradou em dar o reino dele para nós. Sabe, nessa hora, o que acontece, querido, é que a gente, por ser ansiosos, se tornamos pessoas ingratas. Porque a ansiedade sempre vai estar apontando para as coisas terrenas, circunstâncias, enfim. E a gente não consegue concluir o versículo. Filipenses 4:6 diz: não andai ansiosos por coisa alguma, antes, com oração, súplica e ação de graça. Não dá para a gente pedir, apresentar as coisas para Deus sem saber quem Ele é. Depois que eu então entendo qual a grandeza dele, eu agora apresento minhas súplicas, minhas necessidades, minhas dificuldades. E finalizo tudo isso, sabe de que forma? Com ação de graça. Eu não preciso ver as coisas acontecer, mas eu já sei que Ele é fiel. E Ele fala na tua palavra que tudo que pedires em nome de Jesus, Ele nos faria. Ele fala: deleita no Senhor, descansa no Senhor, que Ele atenderá ao desejo do teu coração. Sabe, existem N promessas que só você tomar uma posição em Deus, Ele fará todas as coisas na sua vida. E aí talvez você diga assim: mas pastor, você não é bem assim, na minha vida está mais difícil.
Eu não tenho motivos para agradecer. Eu até estou entendendo hoje, compreendi isso, mas eu não tenho motivo nenhum para agradecer ainda, porque nada deu certo ainda, nada aconteceu. Então tá, eu vou fazer uma pergunta para você, eu quero que você seja muito sincero. Se você não tem nenhum motivo para agradecer, a minha pergunta é: quanto vale a tua visão? Por quanto você venderia a sua visão? Seus olhos. Hein? Qual é o preço que vale os seus olhos? Enxergar, quanto custa isso para você? Quanto custa você poder ouvir o som, a música, as pessoas? Quanto custa você ter duas pernas, querido, e ser uma pessoa que consegue andar para cima e para baixo? Quanto custa? O problema é que a ansiedade nos torna pessoas ingratas e acabamos esquecendo o quanto que Deus já fez na nossa vida, cara. O quanto eu e você somos abençoados por Deus. Aí o que vai acontecer? Quando eu entro com ação de graça, aí olha só, verso 7, o que acontece? A paz, de quem? De Deus, que excede, a palavra excede, ela já está falando assim, você não vai conseguir entender. As pessoas não conseguem entender como que a gente consegue ter paz no meio do caos. Porque o dono, aquele que controla todas as coisas, está comigo no caos. É isso que fez 3 meninos aceitar uma fornalha. É isso que fez Daniel entrar nas covas do leão. É isso que fez os discípulos, sabe, querido, aceitar morrer uma morte trágica, ser mártires. Por quê, querido? Eles sabem quem é o Deus que eles servem. Eles conhecem. E aí o que vai acontecer? Essa paz de Deus que excede o entendimento humano, né? Guardará, fala, guardará o meu coração, a minha mente e o coração em Cristo Jesus. A palavra guardará aqui é como se Deus estipulasse, quando eu começo a ter essa postura, minhas ansiedades, minhas preocupações, eu apresento com oração, entendendo quem Ele é, depois com a súplica, depois com a ação de graça, agora vai como se fosse liberado na minha vida, sentinelas da parte de Deus, anjos, alguma coisa desse tipo que você pode dar nome aí, que vai começar a proteger teu coração de toda ansiedade, querido, de todo problema, de todo medo, de toda dificuldade da tua vida. Sua mente e teu coração vão ser um só com o Senhor. Andar em fé com você. Se posicionar e acreditar que esse Deus é o Deus Todo-Poderoso, ninguém mais vai destruir isso de você. Posso ouvir um amém? Amém. Então, para nós finalizarmos aqui o sermão, eu queria fazer uma pergunta. Como eu disse no começo, quem estava no primeiro dia, eu falei que perguntas às vezes invadem a nossa privacidade. E às vezes as pessoas ficam irritadas com perguntas, né? Porque o que esse cara quer saber da minha vida? E eu pergunto agora para todos nós, e você que está assistindo: você é feliz? Fique de pé. É tão gostoso quando a gente percebe que os problemas foram embora. É tão gostoso quando a gente percebe que nós somos felizes, amém? Está tudo na nossa frente, a gente não consegue enxergar, querido. Feche seus olhos. A ansiedade tem sido um problema na tua vida, querido? Eu quero que você seja muito sincero. Eu sei que hoje a palavra te curou e te libertou disso. Porque existe uma verdade sendo estabelecida. E a verdade, ela traz libertação. A partir de agora é uma decisão, é uma escolha sua. Colocar Deus abaixo dos seus problemas. Continuar sendo triste por causa das coisas. Colocar a esperança em algo, e não naquele que criou e fez todas as coisas, e te formou e te chamou.
Se você crê nele, querido, de verdade, não é porque você teve capacidade sozinha de crer. Ele colocou isso dentro de você. Então, ele se importa com você. Ele se importa com suas dores. Ele se importa com o seu sofrimento. Ele se importa e ele está querendo te ensinar essa noite algo. Eu estou acima de tudo isso. Não deixe mais isso roubar a sua alegria. Mas se você tem caído nisso, confesse isso para ele. Fala: pai, eu sei que o Senhor é poderoso. Fala: eu sei que o Senhor me formou e escreveu a minha história. Realmente não é o que eu tenho vivido, é muito melhor que isso. E eu hoje quero abrir mão de mim, da minha vontade, da minha ansiedade, do meu medo, das minhas preocupações, e entregar ela em tuas mãos e confiar e esperar em ti. Espírito de Deus, em nome de Jesus, tu é aquele que sonda o coração, tu é aquele que visita, que esquadrinha a alma. E aonde estiver, Pai, uma obra do inimigo dentro da mentira, prendendo essas vidas, ó Pai, esse ciclo vicioso de ansiedade, de mentira, agora, no nome de Jesus, no nome de Jesus, quebra essas cadeias, agora, Espírito de Deus, em nome de Jesus. Pega esse coração, Espírito Santo, e faz ele agora queimar por ti. Faz agora ele olhar para ti e descansar em ti, porque tu és o Deus soberano, tu és o Deus verdadeiro, tu és o príncipe da paz, em nome de Jesus. Se você recebe isso, aplauda ao Senhor Jesus. Não deixe que nada roube sua alegria. Em Cristo Jesus é mais que vencedor, querido. Ousa confiar. Ousa. Experimente quebrar a cara confiando em Deus. Você vai ver como vai dar certo. Ele não vai te decepcionar. Amém? Estenda suas mãos para frente. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez. Obrigado pela verdade, pela tua palavra, pela fé gerada no nosso coração através da sua palavra. Como crerão se não há quem prega? Por isso hoje estamos pregando, Senhor, a tua palavra. E eu vejo hoje vidas sendo restauradas, famílias transformadas, crentes, ó Deus, assumindo posições de guerreiros fiéis, firmes e fortes em tua presença. Eu te agradeço por isso. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela tua verdade, que ela transforma as nossas vidas. Leva teu povo para casa em segurança, guarda-os debaixo das suas asas, no poder do teu amor. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo de Deus seja hoje conosco e para todos sempre, e todos digam amém. Vai na paz, querido. Deus abençoe vocês.